Vamos lá. Faltando um minutinho para fechar. Eu comprei aqui acima da barra 10, usando um stop um pouco abaixo da mínima de ontem. Tá, o que acontece? Sim, eu vejo a possibilidade de vindo abaixo da mínima de ontem, o mercado tem um dia de tendência de baixa muito forte. Porém, o que eu estou vendo até agora é um mercado querendo lateralizar, baixo nessa lateralidade pequena que vem da barra 84 de ontem até a 10 de hoje. Ah, uma possível falha de rompimento dessa trendline azul aqui. Você podia traçá-la diferente, mas não faz diferença. A linha rosa aqui é a mínima de hoje. E aqui ainda tem essa linhazinha de triângulo. Não está perfeita traçada aqui, mas quebra um galho. E aí deu essa barra de sinal na 10. Então eu esperei a 11. Não gostaria de ver uma barra de tendência de baixa. Você vê que eu coloquei um stop curto, um stop de scalp aqui, porque talvez esse tipo de trade seja um scalp. Como é a abertura do dia e o range da 1 ah, até agora, né, está muito pequeno, então aí sim eu vejo a possibilidade de um swing do ponto de vista de tamanho. Só foram 220 pontos até agora no dia, menos, não, mais um pouquinho, 240 pontos, tá? Então, aí para o pessoal da B3, a gente estava falando no Telegram sobre essa barra 10 aqui que tinha falhado e etc. Depois vocês vão aprender isso. Se falhou, é uma lateralidade e você teve uma barra de sinal, vocês vão aprender o que é uma barra de sinal, tudo isso. Vale uma compra. Aqui já teria dado um scalp. Se eu quisesse, eu acho que estava ok para um scalp, alta probabilidade. Quem estivesse vendendo no swing teria retorno, né? Teria possibilidade de retorno grande. Quem tivesse na compra aqui, na minha opinião, alta probabilidade. E por isso, quem tivesse na compra poderia fazer um scalping e você já vê alguns traders realizando lucro, né? Deixa eu, inclusive, isso aqui era a máxima do dia até então, que era a máxima da barra 1. Tá? Então você vê alguns traders já realizando lucro nessa região com scalp e tá ok um trade assim. No meu caso, o que eu vou fazer é trazer o stop para baixo, mesmo ainda não tendo fechado essa barra. Ela foi tão forte que excepcionalmente eu vou trazer antes de fechar a barra. E não façam isso enquanto vocês ainda forem estudantes do método. Mas então eu estou gerenciando como um scalp aqui, por isso eu trouxe o stop aqui para baixo, tá bom? Mantenho um alvo ali, eu não quero um alvo muito longo, então eu acho que aqui a 94 é acima da 94 um pouco mais, fechando o gap aqui no 82 de ontem, na mínima dela, eu acho um alvo bem razoável, mas eu quero ver a continuidade da barra atual. Eu comprei a 965, tá saindo a 0,70 nesse momento, está uns 100 pontos a favor, mas chegou aí, acho que uns 150 talvez, um pouco mais. Chegou aí 200 pontos a favor, 195 pontos a favor aqui. Tá, então é um bom começo. Vamos ver como é que a barra fecha, ainda faltam 2 minutos. Atenção B3, que a gente está, né? Alunos novos aí, a gente está estudando, comparando com barras anteriores. Olha como essa barra tá indo acima de, das barras 1 a barra 8, está indo acima de 10 barras. Tá? Isso é um sinal de força considerável. Né? Tanto que eu vou alongar parte. Espera aí. Tá, vamos lá. Você vai ver essa linha agora aqui diferente, mais alta aqui, porque eu acabei fazendo um pequeno scalp aqui uma hora que dentro da barra deu uma caída, eu comprei e acabei vendendo. E no MetaTrader isso influencia o teu médio aqui, tá? Mas considera para aquele trade que a gente estava fazendo como sendo aqui o médio acima da 10. Tá? Eu vou sair parcial, só como foi muito forte a 12. Por que foi muito forte? Ela em si é um corpo muito grande, atenção B3.
ou a todo mundo que esteja estudando aí o artigo gratuito básico de barras. Corpo muito grande, fechamento acima das últimas 10 barras, acima de mais até, ó, acima desde a barra de 98 de ontem. Grande gap, grande distância percorrida da barra 11 até o máximo da barra 11 até o fechamento da barra 12. Tá? Então provavelmente a gente vai ver algum tipo de movimento projetado. Por isso é que eu vou sair só de um pedaço. Por que eu vou sair de um pedaço? Pelo histórico que os dias têm tido e pelo histórico que teve no início do dia hoje. Foi um início lateral. Então eu espero que vá ser um dia lateral. Em dias laterais eu prefiro ir realizando lucro aos poucos, mas como essa barra em si foi muito forte, eu vou sair só de um pedaço no fechamento do gap aqui da barra 82 ou 81, tanto faz. E vou esperar as barras. Eu vou seguindo com a outra metade conforme as barras forem me mostrando que tem força. Tá? Peraí que tá faltando. Ficou faltando 10 pontinhos. Opa. Vou recolocar aqui o stop, tá? No meu preço de entrada. Um pouquinho abaixo, vai. Então saí de metade, realizei lucro em metade. O stop eu poderia trazer o preço de entrada, que é 9,65. Eu resolvi deixar abaixo da barra 12. Eu não tenho a menor intenção de ser estopado. Tá? De novo, a linha verde não representa o meu preço médio, porque eu acabei fazendo um scalp aqui no meio. O meu preço médio mesmo estaria, sei lá, o que eu ganhei do scalp mais para baixo. Mas para fins didáticos aqui, desculpa que eu estou operando junto, não estou só fazendo o vídeo didático, mas para fins didáticos considera o meu preço médio como sendo 9,65, que eu vou deixar aqui em linha verde marcada. Tá, essa verdinha então considera como sendo ela o meu preço médio, que foi uma compra acima da barra 10. Tá? Bom, não deu nem muito tempo de falar muita coisa, mas a 12 fechou com esse tremendo gap. Atenção, B3, é isso que eu quero que vocês façam. Analisem que, né, como é que foram as mínimas das barras 1 a 8, como é que foi o fechamento da barra 9 em relação a essas mínimas, como é que foi o fechamento da barra 10 em relação à mínima da 9, como é que foi o fechamento da 12 em relação à máxima da 11, a máxima da 12, a máxima dessas todas aqui. Vocês verem quantas barras já foi acima. Tá? Deixar aqui uma linhazinha horizontal. E essa em si tá o que? Tá tendo um rompimento bem sucedido ou tá falhando e deixando uma sombra? Falta ainda um minuto. Mas por enquanto ela está falhando e deixando uma sombra, mostrando que tem vendedores ativos. E mostrando que o comportamento lateral que vinha tendo talvez siga. E talvez a barra 12 não seja o início de uma tendência, mas sim apenas um vácuo para uma região de resistência. Se eu começo a enxergar coisas assim, eu quero deixar o trade alongar, sonhando que vai fazer 1000 pontos para cima e trazer o stop para o 0 a 0. Não. Eu quero fazer uma situação dessa, se isso aqui se concretizar, é o que? É sair curto. E se voltar a subir, aí eu busco novas entradas. Ó, eu não sei se a corretora travou, mas está me mostrando agora outra coisa, faltando 30 segundos. Um certo apetite na compra. Vocês estão vendo? De repente dá umas puxadas assim. Tá? E se você não tivesse entrado aqui, você começa a ver sinais de que o mercado talvez queira subir. Vamos esperar essa barra e as próximas. Então eu quero ver o que? Um fechamento mais acima possível dessa barra vermelha, que é um ponto de rompimento. Eu quero ver força, eu quero ver barras grandes. Lembra o artigo básico de barras? Tá? Então aqui você não fica muito se preocupando. Eu preciso usar um stop de 50 pontos, stop abaixo da barra 11, vou defender o trade.
Talvez ele despenque de uma vez, mas você acha que isso é o mais provável? Ou você acha que o mais provável é que ele ande a mesma distância para cima, né? Então vamos marcar agora que o jogo está ficando interessante. Vamos marcar um movimento projetado. Em relação ao que? O fechamento dessa forte barra de alta com o início desse rompimento aí. Para mim, o início na mínima da 12. Opa! Ó, saí aqui no fechamento 10, deu uns 80 pontinhos na segunda metade da compra acima da 10. E agora a gente está observando o seguinte, uma forte queda, falta 1 minuto e meio aí para abrir Nova York. E olha aqui o diário, topo duplo, tá? Isso aqui pode ser um dia de forte queda. E enfim, ainda é um canal de baixa no 15 minutos. O 30 está aqui, uma outside bar por enquanto, mas a gente vai considerar isso aqui. É a típica situação que eu não vou comprar com uma ordem limitada abaixo da mínima do dia, abaixo de ontem também. Então está vindo abaixo da mínima de ontem, Nova York abrindo daqui a pouquinho, tá? Então se fechar assim, provavelmente eu vou entrar com uma venda a mercado, um lote menor, pela distância que está o stop, e eventualmente escalar mais acima. Tá? Então vamos aguardar um pouquinho. Nova York abrindo em 5 segundos. Já fechou fraco, vendi. Tá? Repara, ó, assim que fechou a barra 18 eu mandei vender e ainda vender uns ticks abaixo, que mostra talvez um pouco de urgência aí. Tá? Ficou um gap aberto do fechamento da 18. Vamos fazer a coisa direito aqui. Com a mínima de ontem. E a mínima de ontem eu mostrei agora para vocês no diário que pode ser o início de uma grande tragédia, digamos, né? Mas eu quero ver continuidade com Nova York abrindo, são comuns reversões. E o mercado tem comportamento lateral desde a barra 84 de ontem. Teve um big up hoje, da 10 para 14, agora um big down, mais comportamento lateral. Então, embora muita força na barra 18, ó, barra 18 fechou abaixo de sei lá quantas barras. Né? Reverteu a mínima de ontem inteiro e mais essa lateralidade inteira aqui, 40 barras. Tá? Mas ela precisa ter continuidade, porque ela não foi tão forte assim abaixo. Então vamos observar. Tá? Pra falar a verdade, acho que eu quero vender mais. Se der uma correçãozinha aqui, deu a correçãozinha, vendi mais. Tá? Já que vai o stop de um negócio desse, aqui. Se for acima da 18 é porque eu estou errado. Tá? Então, agora vamos ver possíveis alvos abaixo. Vou pegar o tamanho do rompimento todo aqui. E aí, seria melhor esperar uma correção para vender? Talvez, mas com a urgência ah, que é possível que essa barra traga, talvez não dê nem correção. E se der correção, vai ser para dentro do range, e aí eu vou considerar até mais fraco, eu vou precisar de um setup mais forte. Então eu preferi vender a mercado e eventualmente cair fora no empate. Tá, mas eu quero essa barra atual, a barra 19, que faltam 2 minutos para fechar, que é a barra em que está abrindo Nova York, é muito importante. Tá, então aqui o movimento projetado nessa linha vermelha. Deixa eu dar uma limpada aqui nesse gráfico.
Ainda falta 1 minuto, 2 minutos, então não se empolgue, muita coisa pode acontecer aqui, inclusive essa barra 19 fechar a barra de alta aqui para cima, nesse caso cairia fora com uma perda antecipada. Vou tirar tudo que eu não estou usando para deixar menos poluído. Sempre lembrando aqui, né, que possivelmente rompendo um canal, uma linha de tendência para baixo. Isso não é uma coisa boa para quem está olhando a longo prazo, tá? E o diário tem aquela possibilidade de ser um dia de forte tendência de queda. Então vamos deixando por enquanto. Uma coisa que pode, ó, mais uma coisa que eu quero que vocês vejam é o gap, os gaps, né? Vamos ver, por exemplo, o gap, ó, da mínima da 15, tá? Vou deixar aqui pintado em alguma cor diferente. Gaps que estão ficando abertos. Mas depois de um big up e agora big down, os gaps, se for uma lateralidade, costumam ser fechados. Esse gap está aberto, o gap aqui com a barra, com a mínima da 1 está aberto. Tá? O gap com a mínima da 84 está aberto também. Mais uma coisa, triângulo expandido possível, não quer dizer que vai ser. Tá? Aqui a gente ainda não sabe, mas poderia ser algo assim. Tá? Então, mas eu não estou vendo, pelo menos, a outra linha. Estou vendo uma outra linha de canal. Essa sim eu posso usar como uma estimativa. Tá? Vocês entenderam, né? Eu tracei essa paralela aqui a partir da máxima da 76 com a máxima da 14. Tá? Tracei uma paralela aqui para eu ter referências de suporte. Fechou a barra 19. Deu continuidade, ó, já 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras fazendo máximas mais baixas, mínimas mais baixas. Fechou abaixo do ponto médio, fechou uma barra de baixa, num dia onde a gente pode ter problemas sérios aqui para os compradores, né? Ou seja, pode ser um dia muito a favor dos vendedores, vindo abaixo da mínima de ontem, que é a LOI. Tá, e até aqui tudo bem. Estou vendido nessa posição aqui. Atento para ver se vai seguir o comportamento lateral até então e, portanto, reverter e voltar para dentro, ou se vai mudar esse comportamento lateral que tinha e voltar para o comportamento de tendência de baixa do dia de ontem e possivelmente até acelerar um rompimento abaixo da mínima de ontem, barra 84 aqui, e a gente tem um forte dia de tendência de queda. Tá? Por enquanto muito forte, deixando os gaps abertos aí. Eu vou apagar esse aqui. Tudo que eu quero chamar a atenção eu estou deixando mais grosso, tá bom? A mínima de ontem, aqui rosa, esse gap aqui, em cima na mínima da 14, e o movimento projetado do rompimento, que é aqui. Tá? Um outro movimento projetado possível, mas que eu acho que vai ser mais curto, vamos ver, que é o meio do gap aqui que a barra 18 deixou, né, a máxima da 19 com a mínima da aqui você podia considerar com a mínima da 17 ou a mínima da 16, difícil. Nesse caso seria esse gap aqui, mas acho que eu não vou nem considerar. Preenchendo aqui para a esquerda alguma coisa também, ó, algum gap aberto, que era o fechamento de 2 dias atrás. Testando agora essa linha de canal aqui. Tá, que eu vou deixar mais grossa também, que eu acho que ela está ganhando relevância. Poderia sair no scalp aí? Poderia. Não acho que é o caso, por isso que eu
Prefiro ver como ela se comporta, se tem compradores nessa linha aí, tudo bem, aí eu saio no scalp. Isso se eu considerar que o dia é lateral e considerando que eu vendi baixo, né? Foi uma operação que eu entrei vendendo no mercado. Então, mesmo que o mercado siga caindo, eu talvez leve uma correção na cabeça. Então, realizar lucro parcial é sempre uma alternativa. Mas, considerando a outra hipótese, que é o mercado despencar a partir da mínima de ontem, é que eu estou seguindo no trade e observando. Tá? E se estiver seguindo com esse comportamento lateral, um abraço. Fechou mais uma barra de baixa, mais sombra abaixo, mostrando talvez que estejam aparecendo compradores, assim como apareceu aqui na barra 13 e na barra 14, aqui, ó, agora aparecendo compras abaixo da barra. Então essa barra atual agora é muito importante, especialmente pelo fato dela estar testando essa linha de suporte aqui. E de novo, como eu vendi baixo, o mercado pode ter uma correção antes de voltar a cair, né? Ou seja, mesmo na hipótese de baixa, eu posso estar passar por alguns perrengues. Então eu vou observar essa barra 21 muito próxima. Não vou trazer o stop para o meu break-even, né, para o meu empate ainda, porque eu espero nesse momento que se vier acima da 20, que ela deixe uma sombra e volte a cair. Então só por isso que eu não estou fazendo, mas se eu começar a ver sinais como esse aqui que ocorreram na 14 e na 15, provavelmente eu saio ou no empate ou com leve ganho. Tá? Vamos observar aí. Testando meu ponto de entrada de novo. Você vê, quando você vende assim muito baixo, você quer ver o mercado indo na sua direção rápido, né? E eu vi durante as barras 19 e 20, mas já aqui nessa barra 21, a não ser que feche na mínima, né, e que a gente veja vendedores agora deixando uma barra de tendência de baixa forte, eu provavelmente vou antecipar minha saída, tá? com um scalpzinho pequeno, que já me serve, porque eu já tinha feito um dinheiro na subida, fazendo esse dinheirinho aqui na saída, eu já inclusive falta pouquinho para eu bater a meta do dia, só aquela diferença entre a meta que eu determinei para hoje, eu digo, né? Entre a não saída aqui em cima, no preço da primeira entrada, que eu tive com a segunda metade, né? Então tá faltando aí acho que uns 100 pontinhos, eu já tenho isso nesse momento, mas ainda considerando a hipótese de vendedores acima da 20, que realmente aconteceu, e de um mercado seguir despencando. Então é isso que eu quero ver, é exatamente isso que a gente está vendo agora, mas eu gostaria de ver um fechamento mais longe dessa linha. Se não, agora que eu vou provavelmente sair de metade, caso eu não veja isso. E aliás, eu provavelmente vou sair de metade aqui nessa linha azul, simplesmente que é um ponto que me serve em termos financeiros. Tá? Coloquei a ordem aqui. Falta ainda 1 minuto e 30. Tá? Ah, sem ficar. É importante que que a gente controle sempre o que a gente está sentindo. Claro, o mercado está rápido, aí está aqui próximo da minha primeira saída e já acabou nessa mesma barra de bater o meu preço. Claro que isso dá uma agitada. Aí você não pode nunca perder de vista a observação das coisas. Primeiro, isso aqui é uma barra externa, tá?
Então eu quero ver. Barras externas muitas vezes levam a lateralidade. Outras vezes, se ela fechar na mínima, é outra história. Mas se ela fechar com um corpo pequeno, para mim já é uma boa senha para eu sair antecipado pelo menos de metade. Tá? Tá. Por que barra externa? Porque ela foi acima da máxima da barra anterior e veio abaixo da mínima. Ela já é uma barra externa mesmo antes de fechar. O que a gente agora vai observar é se ela fecha próxima à mínima dela, que é bom para os vendedores, ruim para os compradores, ou, bom, fechou aí. Ou se ela teria deixado um corpo pequeno. Do jeito que está, eu nem penso nesse momento em sair antecipado aqui. Tá? Eu ainda estou vendido nesse preço que era baixo naquele momento na barra 18 e repara que agora já não é mais tão baixo, agora eu já estou já é um preço razoável. Aguentar uma correção até lá é totalmente normal nesse momento. Né? E o mercado mostrando que provavelmente segue caindo. Tá? Eu marquei esse movimento projetado aqui, mas ele seguiu caindo. Então até essa correção da barra 21 daria um movimento projetado ainda mais baixo, a ponto de eu começar a considerar outros suportes. Tá? Então aquela vermelha que eu deixei ali é o mínimo que eu espero que venha. Quer dizer, segundo a análise, né? Mas eu estou saindo aqui antecipado de metade, porque já me resolve o dia, já resolveria agora o dia, mas eu ainda não confio que a gente não vai ter uma correção profunda, considerando que isso aqui é um fundo de canal. Tá? E eu vou traçar outras linhas, você vai ver que passam por aí também. A gente começar a brincar de traçar linhas. Tá? Fundo da 60 com fundo da 84 dá por aí. Tá? Tem outras, tá? Eu podia traçar a máxima da 18 com a máxima da 14 e traçar uma paralela, que ia ser um pouco mais para baixo. Aqui a gente vai achando já uma região de suporte. E aí por isso que eu quero ir realizando lucro. Vamos ver os tempos gráficos mais altos, faz tempo que a gente não olha eles. Tá? Bom, mas nenhum. Bom que eu digo é não de breakout mode. Confirmando aí minha tese, mas precisa, eu acho, de mais uma barra ou duas no 15 minutos para acelerar o movimento. Isso aqui por enquanto pode ser só a terceira perna climática e voltar tudo para cima, mas com toda a pinta de que vai acelerar para baixo. Né? 30 minutos ainda nem tão animado, mais animado. Saí. Tá, bateu aquele meu ponto em que eu realizei 300 pontinhos para financiar esse trade. Se ele seguir caindo assim e fizer uma correção, eu tento vender mais alto. Tá? Mas agora eu já ganhei 300 pontos em metade do que eu estava operando, que é também essa linha de canal aqui. Tá? E aí se tiver durante o dia, isso pode levar 2 horas, se tiver uma correção profunda, eu vendo da maneira que vocês já sabem. Né? Aí eu começaria a operar um BC, um Broad Channel, um canal amplo. Tá? Por enquanto, o que foi? Eu operei um rompimento, que eu me antecipei, um rompimento do que? Desse triângulozinho aqui, aqui rosa, tá? Barra 84 de ontem até 14 de hoje. Tá? Vamos ver, aliás, o movimento projetado desse triângulozinho, dá certinho aqui, tá? Onde eu tinha marcado mesmo. O que você acha mais provável? Batendo essa linha de suporte aqui, o mercado respeite e volte para cima e faça uma nova máxima no dia, ou venha para metade aqui? Ou você acha mais provável que corrija um pouquinho e venha fazer uma nova mínima abaixo dessa barra atual e venha para esse movimento projetado aqui? Eu acho que é mais provável que falhe, mesmo que demore 2, 3 barras, 4 barras que seja, mas eu acho que a gente vai ver uma nova perna de baixa. Então eu não compraria aqui mesmo sendo uma barra de sinal,
boa para compras, eu não, mesmo que eventualmente seja, eu não compro novo. Mas eu pensaria em sair das minhas compras aqui, tá? Que é talvez algo que aconteça daqui a 20 segundos, tá? Geralmente você tem que ser mais permissivo, mais, digamos assim, você sai por motivos mais leves do que as suas entradas, do que os motivos para você entrar. Tá? Provavelmente vou cair fora no fechamento da barra 22, tá? E aí se der uma corrigida, eu volto a vender depois, mas para mim tá ótimo. Tá? Vamos ver quanto é que deu essa segunda aí. Saí a 585 e a minha venda tinha sido a 820 e a 790, então eu tinha ficado com média aí de uns 805. Saí de metade a 500, metade de 585. Para mim tá ótimo. Vou comprar aqui achando que vai explodir para cima por causa da barra de sinal. Talvez dê uma correção sim de uns 50% ou feche esse gap da mínima de ontem, mas eu não vou comprar novo, eu acho que está always in short. Vejo o risco alto nessa operação, então eu preferi só zerar minha posição de venda, mas não montar uma posição nova de compra como eu tinha feito na barra 10. Aqui o ciclo era outro, aqui era um ciclo lateral e eu queria comprar baixo. E aqui para mim talvez seja um ciclo de uma tendência de queda que só testou um suporte aqui. Tá, eu vou tirar esse aqui, portanto, que só testou um suporte, que agora vai corrigir antes de fazer uma nova perna de queda. Tá? Por isso que eu resolvi sair. E ok, para quem vendeu e quer seguir para ver se vai dar 1.000 pontos para baixo, assim como quem comprou a 10 e ficou esperando que ela 1.000 pontos para cima, né, não teria se dado bem. Então eu prefiro quando o mercado tem esse equilíbrio assim, eu prefiro ir saindo, né? Geralmente eu saio com alvo fixo, hoje eu saio com alvo fixo só em metade e baseado em price action na outra metade. Mas é isso. Valeu, tá? Por hoje, a não ser que me dê uma nova venda muito boa, por hoje é isso aí. Abraço. Nada disso aqui é ciência exata. Então eu vou marcar agora, eu vou mudar as cores. Vou marcar com o vermelho mais escuro o possível movimento projetado e possível alvo. Isso pode levar poucas barras ou pode levar muitas barras. Isso também nós vamos observar a velocidade. Então vou marcar de rosa a máxima. Desculpa, a máxima do dia anterior, a máxima anterior do dia é aqui da barra 1 a máxima e olha o gap que está ficando. Aqui com uma vermelha mais fininha, eu vou marcar um ponto de rompimento importante anterior. Que outra coisa que também não fique perdendo muito tempo com perfumaria, deixando exato, é só para ter uma ideia isso aqui tudo, tá bom, gente? Isso aqui já é um buy the close market, você poderia comprar o fechamento da barra 11? Eu acho que sim, mas é o famoso ok, mas eu acho que eu não faria, tanto que eu não tô colocando de volta a minha posição. Pelo histórico, talvez eu prefira comprar correções, porque se tiver essa força toda, isso é algo por dia, né? Assim como ontem foi um dia de baixa, hoje pode ser um dia de alta. Então eu prefiro não comprar fechamentos, mas eu acho que ok, pela força que foi a 12 e a 13, acho que é ok você comprar fechamento da barra 13 ou uma correçãozinha de 100 pontos, ou se essa aqui for uma barra de baixa você comprar, tá? Eu ainda acho pouco o fechamento dela em relação à máxima da barra 94, que era um ponto de rompimento, não foi lá grande, né? Se fosse, olha a distância que foi o fechamento da 12 com a máxima da 11 ou com a máxima da 10. Isso sim foi um gap que você fala que rompeu, né? 80%, 90% da barra acima. Tem chance disso acontecer nessa barra atual.
Tá, pela força, gente, que a gente está vendo, a gente sempre espera a barra fechar, mas você está vendo, enquanto a barra está aberta, a força dos compradores. Os vendedores simplesmente não conseguem fazer frente a essa força. E se tem essa urgência para comprar aqui, é porque a maioria do mercado está achando que vem para cá, ou para cá, ou para cá, ou para sei lá quanto. Tá? Baseado em quê? Baseado em alguma coisa que a gente não está enxergando aqui. Talvez uma notícia, talvez até alguma coisa técnica, mas isso não importa. Amanhã você lê qual é a notícia no jornal. Hoje você opera baseado no que você consegue enxergar, que é urgência, tá? Que é a força, é pressa para comprar. Fechou uma barra aqui, fechou a barra 12, a barra 11, os caras já tiveram pressa para comprar, tá? Fechou a barra 13, colocaram ordens de compra e o preço não passa muito disso, não consegue vir muito abaixo. Ou seja, ele se deslocou muito para cima e nem isso atraiu vendedores, tá? Então, o que parece agora é que a gente tem talvez o início de alguma coisa. Mas vamos esperar mais uma barra, duas barras, para a gente ter uma noção melhor. Se essa barra atual fechar forte para dentro, rejeitando esse topo aqui, a gente revê a, essa ideia. Tá? Mas por enquanto está parecendo um mercado forte, parece que essa aqui tem mais chance de dar continuidade. Se ela der uma continuidade sem gap, como vinha, ó, a 12 deixou gap em relação à barra anterior a ela, a 13 deixou gap, né, o fechamento em relação à barra anterior a ela. Se essa aqui não deixar gap e não for um corpo de alta, a gente tem uma mudança de padrão. Tá? Isso pode ser uma simples correção breve e voltar a subir, que é o que provavelmente vai acontecer, talvez um pouquinho de lateralidade, mas ainda com viés de alta. Ou pode ser que, né, que isso aqui tenha sido só um vácuo. Então a gente procura sinais. Foi uma barra forte, a barra 14, para baixo? Não, não foi. Barra 15 veio finalmente abaixo de uma mínima anterior. Você acha que vai ter mais compradores ou vendedores abaixo da barra 14 aqui? É. Eu imagino, pela força que teve, que a gente vai ver mais compradores e que essa barra aqui, 15 atual, vai deixar daqui a 4 minutos essa sombra e ou vai ficar de lado ou vai voltar a subir. Mas eu acho pouco provável que abaixo da 14 apareçam vendedores que venham aqui para baixo e peguem meu stop. Então, por isso eu sigo no trade. Se eu achasse que tinha chance de ter mais vendedores abaixo da 14, como tinha ontem aqui abaixo da 18, eu achava que tinha. Eu vendi num vídeo que eu publiquei para vocês, vendi abaixo da 18 porque eu achava que ia ter mais vendedores abaixo dela. Tá? E aqui não, aqui eu acho que tem mais compradores. Eu acho que se eu não tivesse comprado até agora, talvez eu tivesse comprado pelo menos um pedaço com uma ordem limitada abaixo da 14. Agora, uh, eu não tenho como prever isso. É só uma opinião, uma hipótese, e o mercado vai me dizendo. Se essa barra 15 começar a fazer mínimas mais baixas, máximas mais baixas, não é um bom sinal. Tá? Também não é motivo para desespero, a não ser que ela feche com um corpo forte de baixa, tá? Mostrando que ele vai querer preencher esse gap a partir da máxima da 11. Mas do jeito que está, eu espero que após uma correção, e agora a gente está numa correção, que a gente tenha uma nova perna de alta, que no mínimo vá acima da 14, mas além do mínimo, eu acho provável que ela venha no movimento projetado aqui. Tá? Mais um fator que corrobora com essa opinião é que até agora o mercado só andou 480 pontos. Então ele provavelmente vai expandir esse range, ainda é abertura. Nova York só abre daqui a 20 minutos. E ele pode expandir para baixo, pode expandir para cima, ou os dois, mas eu acho que mais provavelmente, da maneira como ainda está o mercado, que a gente veja uma expansão para cima e uma segunda perna, sendo a primeira perna da 10 até a máxima da 14, a 15, que é a barra atual, iniciando uma correção, que eu acredito que vai ser breve e que a gente veja
mercado indo acima da 14, fazendo nova máxima e uma nova perna. E que essa nova perna tem uma boa chance de chegar aqui no movimento projetado. Tá? Vou até pôr lá como alvo e vamos aguardar. Conforme esperado, compradores abaixo da barra 14, não agressivos ainda, né? O mercado na 15 veio abaixo da 14, deixou essa sombra aqui abaixo e fechou para dentro da mínima da 14, fechou acima da mínima da 14, mostrando que tem compras. Ah, o melhor dos mundos para os compradores seria ter tido um corpo de alta, fechando na máxima. Isso aqui mostra talvez um pouco de lateralização. O que a gente não quer ver daqui para frente são máximas de barras mais baixas e mínimas de barras mais baixas e corpos mesmo que pequenos consecutivos de queda. Tá? Então, aquele ímpeto da barra 10 até a barra 13 tá diminuindo um pouco. Então, embora os vendedores não estejam conseguindo vencer a batalha, eles estão conseguindo pelo menos dar uma segurada. E agora o que a gente vai observar é quanto de força eles têm, por quanto tempo eles conseguem segurar esse ímpeto todo, né? Por 2 barras, por 3 barras, por 10 barras já é bastante tempo, mostra muita força, né? Ou eles vão conseguir aos poucos fazer máximas mais baixas, né? Mínimas mais baixas, corpos de baixa, tá? Então a gente vai observar essas coisas. Ainda segue, na minha visão, always in long e viés de alta. Se eu começar a ver sinais de baixa, eu mudo de opinião. Tá? Vindo abaixo de uma nova mínima, que é da 14, vamos observar no fechamento dessa barra se a gente vai ver compradores abaixo dela ou vendedores. Os gaps ainda abertos, a máxima da barra 1, a máxima da última barra de ontem também, 106, 107. A máxima da 94 foi preenchida. Tinha deixado um gap no fechamento da 13, mas as barras seguintes vieram adentro. Mas nenhum corpo, nenhuma barra fechou abaixo da máxima da 94. Isso é bullish, por enquanto. Tá? Então vamos observando. Chegou a negociar abaixo, o que diminui um pouco a força né, mostra um pouco menos de força dos compradores, não é aquela urgência que o mercado disparou para cima. Em compensação, até agora nenhum fechamento abaixo da máxima da 94. Talvez um tique aqui na barra 15, eu não vou perder tempo vendo se veio um tique abaixo ou não. Tá? Vamos esperar o fechamento dessa barra atual e ver se a gente finalmente tem um fechamento abaixo da 94. Ou se o mercado segue a trajetória de alta aí. Bom, fechando uma barra de baixa na mínima, né? Isso não é bom. Se ela tiver continuidade, provavelmente eu vou querer sair. Se ela simplesmente fechou para dentro da barra 94 e fechou abaixo da barra 15, tá? Foi o menor fechamento em 4 barras. Então a gente vai observar agora se tem continuidade. Se tiver continuidade, a chance de vir aqui preencher esse gap que é próximo à minha entrada é muito grande. Tá? Então, nesse caso, eu tomo medidas. Se eu já venderia aqui, esperando que vai expandir o range para baixo, eu acho que ainda é cedo. Tá? Mas isso aqui pode ter sido simplesmente um vácuo, sim. Então, vamos aguardar mais uma barra aí. Bom, o que eu fiz aqui, eu estava com stop abaixo da 12, mas eu trouxe agora o stop para empate. Empate assim, a primeira posição que eu entrei a 9,65 e realizei com uns 300 pontos, metade dela. Então o que eu fiz foi simplesmente subir um pouquinho o stop para os mesmos 9,65, 970 na verdade, para pagar os custos, tá? Porque agora já é uma correção profunda, não era o que eu queria ter visto. Eu queria ter visto uma correção rasa e o mercado seguindo. Então eu ainda acho que vai ter uma segunda perna,
de alta, mas agora já o ímpeto diminuiu. Por causa dessa correção profunda, eu vou baixar também o meu alvo para o alvo que eu saí na primeira metade ali. Tá? Isso aqui já me financia o dia, vai me dar uns 300 e poucos pontos aí. Por quê? Por causa dessa correção profunda. Agora, ela preencheu o gap, por exemplo, da máxima anterior do dia de hoje, ainda não fechou, mas se deslocou verticalmente mais do que eu gostaria de ter visto. Tá, então ainda espero que vai ter uma segunda tentativa de ir acima da barra 14, mas agora eu já vi que tem vendedores ativos. E se eu vejo vendedores ativos, eu prefiro ir entrando e saindo, entrando e saindo. Tá? Alguns traders vão ter comprado a barra 10 e esperar para ver se vai 1.000 pontos para cima. Tá ok também. E outros traders estão apostando na baixa e venderam o fechamento da barra 16 apostando que vai fazer uma nova mínima. Tá? Cada um com as suas apostas aí. Com esse fechamento de baixa eu vou preferir sair com 100 pontos aí. Tá? Então cair fora, pena. Sair com 300 pontos na primeira metade, acho que algo em torno de 100 pontos na segunda metade. Mas já me deu uma boa financiada no dia aí. Tá? Valeu!